Olá, seja muito bem-vindo à continuação desse estudo que nós estamos fazendo do curso Visão Panorâmica. Nós ainda estamos falando a respeito da igreja que Cristo prometeu edificar, né? Então, nós estamos falando aí uma série de aulas para que a gente possa entender sobre esta igreja, como eu posso identificar a igreja que Cristo prometeu edificar, a igreja que é dele, a igreja que nós estamos falando, que ele é o dono, ele é o cabeça, ele é o pastor. Nós estamos aí nessa sequência nas últimas aulas, mas esse assunto ainda não terminou, porque nós ainda precisamos falar ainda mais algumas características nas quais nós podemos identificar a igreja bíblica, a igreja do Senhor, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Ok? Então vamos continuar esse estudo. Nós estamos na página 46, ainda vamos percorrer algumas coisas e falando sobre este assunto, e porque nós precisamos realmente entender a respeito da igreja que Cristo prometeu edificar. Bom, nós paramos na letra E, dentro desse mesmo assunto, né? O último assunto que nós tratamos na letra D, nós falamos sobre qual era o relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. Nós falamos aí qual é esse relacionamento que ele tem com a igreja que é dele. Agora nós vamos falar desse ponto, qual o desejo de Jesus para a sua igreja? O que ele espera da igreja? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito do desejo de Jesus para a sua igreja. Embora Jesus tenha orado pedindo unidade entre os seus seguidores, a divisão foi prevista, condenada e combatida. Então, esse era o desejo de Jesus, ok? O desejo dele é que a igreja pudesse viver em unidade. Mas Jesus alertou os seus seguidores de que a divisão e de que falsos mestres surgiriam no meio da igreja. E Paulo também falou um pouco a respeito disso. Em 1 Coríntios 1,10, Paulo vai dizer para nós assim, ó, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse é o desejo de Deus para com a igreja. Essas palavras que Paulo escreveu, inspirado por Deus, essa é a vontade de Paulo para a igreja. Quando ele escreveu, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Jesus, que todos nós estejamos de acordo naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos. Não pode haver divisão na igreja. Precisamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito, a mesma doutrina. Isso vai de encontro com o que nós estávamos falando nessas últimas aulas. Eu acabei de citar no último ponto a questão de que existem várias igrejas, vários corpos, e cada lugar que eu vou, cada igreja que eu frequento, que eu conheço, são ensinadas coisas diferentes. Então, está tendo essa divisão religiosa, e esse é o perigo, porque o desejo de Deus é que haja esse mesmo modo de pensar. E Paulo também vai falar, lá em Atos 20, né, livro escrito pelo Lucas, diz assim, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Essa era a realidade dos irmãos do primeiro século. Lá já estava surgindo
esses lobos vorazes que estavam destruindo o rebanho, que estavam confundindo o rebanho de Deus, pregando coisas equivocadas, coisas erradas, coisas que não são da vontade de Deus. Falando coisas, homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. E esse texto é tão contemporâneo para nós, porque essa é a realidade do meio religioso de hoje, infelizmente. Cada um quer ensinar a palavra de Deus do seu jeito, da sua forma. Mas precisamos sempre nos voltar para a palavra de Deus. Mas vamos continuar falando desse assunto. Então, número 1, como eu já citei anteriormente, Jesus orou a Deus, pediu a Deus para que os seus seguidores, para que seus discípulos buscassem unidade. Jesus orou pedindo unidade entre os seus seguidores. Em João 17, um pouquinho antes dele ser morto, ele está fazendo uma série de orações. E ele tinha acabado de orar pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Agora, Jesus vai orar por todos aqueles que ainda vão crer na mensagem de Cristo. Diz assim, minha oração, Jesus está falando, minha oração não é apenas por eles, os apóstolos, ele tinha acabado de orar pelos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, esse era o desejo de Jesus para a igreja, que houvesse unidade. Para que todos, de acordo com o texto lá de 1 Coríntios que nós lemos, para que todos tivessem o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, para que nenhum vá para um lado e pregue a palavra de Deus de acordo com a sua vontade e do seu jeito. Entretanto, como nós já acabamos de ler em 1 Coríntios, lá atrás, também tem aqui, acabamos de ler Atos 20, a divisão foi prevista, condenada e combatida. Então, os irmãos já foram alertados de que a divisão aconteceria, de que eles precisavam se manter firmes na verdadeira doutrina. Acabamos de ler Atos 20 e é justamente isso. Paulo está falando sobre esses lobos vorazes que vão penetrar no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Paulo está alertando esse povo. E 1 Coríntios 1,10, acabamos de ler, Paulo suplica, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, ele está suplicando aos irmãos, para que todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Esse é o desejo de Jesus. Para que haja unidade e para que nós possamos entender que a divisão é condenada por Deus. E que devemos nos manter unidos na forma de pensar, na forma de agir, num só pensamento. De acordo com o que está na palavra de Deus. Ok? Então, esse é o desejo de Deus para a sua igreja. E o terceiro ponto aí da letra E é urgente, ou seja, isso é uma reflexão para cada um de nós. Para você que está assistindo, para todos nós que queremos fazer a vontade de Cristo, de Deus, é urgente promovermos a unidade
e não a divisão religiosa. Infelizmente, a divisão religiosa ela é gigantesca, mas precisamos ficar com a palavra de Deus e promovermos unidade e vivermos de acordo com a palavra de Deus. Esse é o desejo de Jesus para a sua igreja, para a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, esse é o ponto número E. Bom, vamos para o F. Vamos falar um pouquinho sobre a adoração, né? Como deve ser a adoração na igreja que Cristo edificou. Esse é um ponto bastante interessante. Eu vou resumir ele aqui, vamos ler alguns textos, mas esse é um assunto que precisa ser conversado, claro, com muito mais tempo, muito mais ênfase. Mas eu quero deixar claro nesse ponto que a respeito da adoração da igreja, é interessante que em cada lugar que eu já conheci, não existe um padrão. Em algumas existem certos padrões, mas em grande maioria, cada lugar que eu fui para conhecer é diferente um do outro. Mas quando nós voltamos para a Bíblia, nós vamos ver que existe uma forma de como a igreja deve adorar, de como os irmãos adoraram no primeiro século. Então vamos tentar entender o que nós, como cristãos, temos que fazer nesse momento de adoração, porque essa é uma característica bastante importante para que possamos identificar a igreja verdadeira, a igreja que Cristo edificou, ok? Então você tem uma introduçãozinha aí, você pode preencher as lacunas, né, com as palavras vermelhas, então vamos entender um pouco mais a respeito de adoração. A adoração que agrada a Deus deve limitar-se aos parâmetros estabelecidos por Deus na sua palavra. Ele espera que o adoremos a Ele em espírito e em verdade. Não devemos acrescentar, nem tirar ou excluir nada do que Ele ordenou, mas devemos nos restringir à beleza simples da adoração que Ele pediu. Devemos adorar para louvar a Deus e não para impressionar homens. No primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia em que Cristo ressuscitou, tá? Os cristãos precisam se reunir no domingo, porque é o dia que Cristo ressuscitou. Os cristãos tinham o costume de reunir-se para adorar a Deus. E, basicamente, a adoração do primeiro século se resumia em 5 atos principais. Nós vamos falar aí quais são os 5 atos principais que consistia na adoração dos irmãos. Então, são coisas que os irmãos faziam no primeiro século. Ok? São coisas que estão registradas, e no primeiro século existem muitos outros cristãos, a partir do ano 100, em seus registros históricos, que vão comprovar que os irmãos se reuniam no domingo e que os irmãos faziam, né, esses 5 atos de adoração. Ok? Mas entenda-se que o momento de adoração é um momento seríssimo. Eu não vou reunir com a igreja para adorar a Deus, para agradar a homens. Então eu não posso simplesmente falar assim, vamos mudar alguma coisa na adoração, do nosso louvor, da nossa pregação, para ver se a gente atrai mais pessoas, atrai mais jovens. Isso é um pensamento equivocado, porque a nossa adoração tem que ser para Deus. As pessoas têm que ser impressionadas, as pessoas têm que ser tocadas e mexidas pela palavra de Deus, pela comunhão da igreja. Eu não posso mudar a forma de adorar a Deus para agradar a homens, porque a adoração é para Deus. É Deus que eu estou louvando. Então, é um momento bastante sério que precisa ser conversado com discernimento, cuidado e respeito. Porque nós não podemos nem acrescentar, não mudar, nem tirar, nem excluir. Tem que ser do jeito que Deus quer. Deus já deixou registrado na Bíblia
como Ele quer ser adorado. Eu não preciso mudar, eu não preciso tirar, não preciso acrescentar absolutamente nada. Eu preciso obedecer e fazer do jeito que Ele quer. Não posso falar assim, mas eu vou mudar porque eu quero melhorar para Deus, eu quero... Não. Da forma que Ele quer que seja feito, já está na Bíblia. Ou eu sigo a Bíblia, ou eu não sigo. Então, quais são os 5 atos principais que eu preciso fazer para adorar o Senhor? Então, o primeiro, a ceia do Senhor. Então, tem o número 1. Pode preencher aí no 5, né? Número 1. Então, a ceia do Senhor para lembrar semanalmente do sacrifício de Cristo. Eu preciso partilhar da ceia do Senhor com a igreja, com os meus irmãos, todo domingo. Todo o domingo, não é um mês, não é a cada 2 meses, não é a cada um ano, todo domingo a igreja se reúne para partir o pão. Esse é o momento mais importante do culto. É o momento que nós vamos nos lembrar do que Cristo fez. Atos 20 vai dizer assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Nós precisamos nos lembrar do que Cristo fez por nós semanalmente. Todos os domingos. Vários irmãos no primeiro século, depois do ano 100, vários registros históricos, você vai ver lá registrado que os irmãos se reuniam todo domingo para partir o pão. Era costume dos irmãos do primeiro século. Eu não posso mudar um momento tão importante. É um momento de comunhão com os meus irmãos, para lembrar do que Cristo fez por mim na cruz. E eu vou fazer isso uma vez por mês, uma vez por ano. Todos os domingos eu preciso fazer partir da ceia do Senhor, porque os meus irmãos do primeiro século faziam toda semana, e eu não vou fazer, e eu vou mudar isso, e eu vou tirar, acrescentar, enfim, eu preciso fazer toda semana. Tem outras passagens aí na sua apostila para você ler, né, ainda mais para entender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor é um momento importantíssimo e precisa ser feito todo domingo. Todo o domingo eu vou me lembrar do que Cristo fez. Porque o ser humano é um pecador. Às vezes nos esquecemos do que Cristo fez por nós. Por isso a necessidade de nos lembrarmos toda semana do que Ele fez por nós. E tem que ser no domingo, porque não é um dia que alguém escolheu para a igreja se reunir domingo. A igreja tem que se reunir no domingo porque é o dia em que Jesus Cristo foi ressuscitado. Jesus não ressuscitou no sábado, não ressuscitou numa quinta, numa quarta, ressuscitou no domingo. É no dia em que nós vamos lembrar do sacrifício e lembrar que Jesus vive e foi ressuscitado e vive pelos séculos dos séculos. Segundo ponto, as ofertas, né, a coleta para atender às necessidades da igreja e propagar as boas novas. Já falamos lá atrás a respeito de dízimo. A igreja não faz dízimo. Dízimo é na lei. Dízimo era para os levitas. A igreja não dizima. Você não vai encontrar texto no Novo Testamento relatando cristãos fazendo dízimo. Você vai encontrar no Velho Testamento. No contexto de igreja, não. A gente já falou isso lá atrás. O que era o dízimo? Qual era o propósito do dízimo? Para quem que era o dízimo? Mas agora entenda. No Novo Testamento, você vai ver os textos onde os irmãos faziam suas ofertas, suas coletas. Paulo mesmo fala em 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, quanto à coleta ou oferta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei as cartas àqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém, se for conveniente que eu também vá
eles irão comigo. Então, aqui no texto de 1 Coríntios, a Judéia lá, Jerusalém, estava passando por dificuldades e os irmãos da Galácia decidiram ajudar. Essa é a razão das ofertas, para atender as necessidades da igreja. Então, as igrejas da Galácia decidiram fazer ofertas para ajudar os irmãos da Palestina, os irmãos de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades. Mas entenda, necessário, a igreja tem despesas também. A igreja também tem suas necessidades. Também tem irmãos que passam por necessidades. A igreja precisa... tem outros textos aqui para você entender um pouco mais a respeito da oferta. A oferta também é destinada para ajudar os santos que passam por dificuldades. Se você está num lugar que a oferta, que o dinheiro não é usado para atender as necessidades da igreja, me perdoe. A oferta, o dinheiro, não é para ser destinado 100% para o líder, para o dono, para o pastor, enfim. Existem razões bíblicas para onde o dinheiro tem que ser destinado, para a obra, para pregar o evangelho, para que o evangelho, para que as boas novas, a mensagem de Jesus alcance mais corações, para trabalhos missionários, para atender pessoas que estão passando por dificuldades físicas, né, dificuldades financeiras. Esse é o propósito. E por que no domingo? Todo domingo nós precisamos fazer oferta. Por quê? Porque é quando a igreja se reúne. Qual é o momento que a igreja está junta? Toda a igreja está junta. Quando a igreja se reúne para louvar a Deus, primeiro dia da semana. Então a oferta é feita no primeiro dia da semana. Nós fazemos as ofertas, a coleta. E a oferta, diferente do dízimo, é conforme a prosperidade de cada um. E o texto fala que é de acordo com o que você tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Um outro texto que você pode ler lá em 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 8, mais ou menos. Você também vai ver Paulo falando um pouco mais sobre as ofertas. Deus quer que as pessoas ofertem com alegria, de acordo com o seu coração, de acordo com a sua prosperidade. Então, Deus quer na igreja as ofertas. Você não vai ver no Novo Testamento e a igreja dava dízimos. Você vai ver na Velha Aliança. Os israelitas davam dízimos para a tribo de Levi, porque era para os levitas, tá? Não vou entrar em detalhes, porque nós já falamos qual era o propósito do dízimo lá nas primeiras aulas, tá bom? Próximo ponto, os cânticos, os cantos a Deus com salmos, cânticos e hinos espirituais. Paulo fala em Efésios 5,19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor. Uma coisa interessante sobre os cânticos é que nós temos que louvar a Deus com amor, com reverência, com temor, com seriedade. Mas tem que ser de acordo com o que Ele quer. Quando eu vou louvar a Deus com os cânticos, não posso acrescentar, adicionar, tirar. Tem que ser do jeito que Ele quer, sabe? E no primeiro século, como os cristãos louvavam? Era louvor a capela. Não havia instrumentos. Mas alguém pode dizer, mas no Velho Testamento usava-se instrumentos. No contexto da história de Israel. E é um assunto que nós temos também que conversar mais lá na frente, mas entenda, a igreja, os registros históricos do primeiro século, muitos cristãos que viveram a partir do ano 100 para frente, em seus textos, relatam que a igreja adorava sem instrumento musical, era louvor à capela. E existe todo um motivo pelo qual a igreja não deve usar instrumentos musicais. Mas alguém pode dizer, mas no Velho Testamento eles usavam. Sim, mas entenda, nem todo mundo usava instrumento musical. Não era qualquer pessoa que podia usar instrumento musical. Eram somente aquelas pessoas escolhidas, preparadas, e não era também qualquer instrumento. Eram instrumentos feitos de acordo com a vontade do Senhor, do jeito que Ele queria. Mas, lembra que era na velha aliança. Não podemos misturar velha aliança com nova aliança. Isso nós não podemos fazer.
mas é um assunto que nós provavelmente vamos ter que conversar muito mais. Se você tiver dúvida ou quiser mais esclarecimento do entender por que a igreja não deve usar instrumentos musicais, pode mandar mensagem para mim. Vamos conversar mais sobre esse assunto, mas como eu estou falando mais resumidamente, ok? Mas entenda, não é para usar. Não existem registros históricos no Novo Testamento que você vai ver os irmãos usando instrumento musical. Então, eu tenho que fazer de acordo com o que Deus quer. Não posso adicionar nem mudar a forma de adoração. Eu tenho que me limitar, acabamos de ver lá em cima, precisamos nos limitar naquilo que Deus quer. É do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Não vou adicionar instrumento musical porque vai ter mais pessoas vindo. Não. A pessoa tem que vir para a igreja por causa da mensagem de Cristo, por causa da palavra do Senhor. Não tem que vir porque vai ter instrumento, porque vai ter um louvor legal, porque vai ter não sei o quê. Lembre-se, a adoração a Deus não é um show. Deus não quer show. Deus quer reverência, temor e respeito nesse momento de grande importância. Então eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer com seriedade e responsabilidade, porque é para Deus que eu estou fazendo, não é para homens. Então tem que ser da vontade que Deus quer. Mas, se você tiver mais curiosidade para entender um pouco mais sobre esse assunto, estou à disposição para nós conversarmos, para que você entenda biblicamente. Eu não vou dar argumentos do que eu acho ou do que eu penso. Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre a questão do instrumento musical. Próximo ponto, a própria palavra de Deus. Então, a palavra para crescer espiritualmente e ser encorajados e ensinados. Segundo Timóteo 2,2, Paulo está falando aí para Timóteo. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Tem outras passagens aqui, até o próprio texto de 2 Timóteo 3,16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ela tem utilidade para repreensão, correção, ensinar, enfim. Então, um momento importante na adoração do Senhor é compartilhar a palavra. Então, as pregações, sermão, algum irmão traz uma mensagem, justamente para que haja esse entendimento, para que os irmãos possam estudar a palavra e meditar na palavra quando a igreja está junta. Então, a palavra de Deus é importante. Estudar, meditar, refletir na mensagem que eu estou ouvindo. Ok? E o último ponto é as orações, né? As orações a Deus intercedendo, suplicando e dando graças por tudo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Não parem de orar. Orem todo tempo, todo momento. E quando a igreja se reúne, adorar a Deus, não podemos nos esquecer de orar a Deus, das nossas orações, porque é bastante importante a igreja buscar a Deus em oração. Orar sem cessar. Bom, e vamos para, então, essa é os 5 atos principais na adoração do Senhor quando a igreja está junto, não é? Então temos que fazer a ceia do Senhor todo domingo, temos que ofertar todo domingo, porque a igreja tem as suas necessidades, precisamos louvar a Deus com cânticos, hinos espirituais, com os nossos lábios, precisamos da palavra de Deus para sermos edificados, né, através da mensagem de Deus, precisamos orar a Deus, né, com a igreja, buscar as orações aí, né, sempre quando a igreja está reunida, orar sem cessar, orar sozinho, orar junto, ora e todo o tempo, principalmente quando a igreja está reunida junta, ok? Então vamos para o último ponto aqui, né, dessa aula, que é a letra G, página 47. A pergunta é, ainda dentro desse estudo sobre a igreja que Cristo edificou, estamos falando de formas para sempre identificarmos qual é a igreja verdadeira, a igreja que Cristo edificou. Tá? Então, qual é a missão da igreja que Cristo edificou? Qual que é a missão que da igreja dele? O que nós devemos entender sobre a missão? A igreja que Cristo edificou é uma instituição divina e não humana, portanto, com uma missão também divina. A missão da igreja de Cristo se resume em... Então, qual que é a missão da igreja que Cristo edificou? Número 1. Primeiro, salvar os perdidos. Então,
Marcos 16, 15 diz, Jesus está falando, vão e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo. Então essa é a missão da igreja. 1 Timóteo 2,4, que deseja, então Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. É isso que Deus quer para toda a humanidade, que todos os homens sejam salvos. E Lucas 9,19 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, essa é a missão da igreja que Cristo edificou, buscar os perdidos, buscar aqueles que estão perdidos, para que eles possam ouvir a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo e entregarem sua vida a Cristo Jesus. Ok? 2. Outra missão da igreja é edificar os salvos. Em Efésios 4,16, Paulo vai dizer, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, falando do corpo de Cristo, que é o quê? A igreja cresce, então o corpo precisa crescer, a igreja precisa crescer e edificar-se a si mesmo em amor, na medida em cada parte realiza a sua função. Então, cada parte do corpo vai ter a sua função, né, para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja. A igreja vai crescer, a igreja vai se edificar. Então, essa é uma outra missão que a igreja precisa fazer, precisa trabalhar. Edificar os irmãos, edificar aqueles que foram salvos. Terceiro ponto. A outra e a última missão da igreja é glorificar a Deus, dar glórias a Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam o quê? Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus. Essa é uma outra missão importantíssima da igreja. Em todos os momentos, no meu dia a dia, da minha semana, quando eu estou com a igreja reunida, eu preciso glorificar a Deus. Quando eu vou comer, quando eu vou beber, quando eu vou fazer qualquer outra coisa. Meu trabalho, meu estudo, meus relacionamentos, tudo eu preciso glorificar a Deus. Se eu não glorifico a Deus, porque essa é a função da igreja, é a missão da igreja. E quem é a igreja? Nós já estamos falando, nós somos a igreja, não é prédio. Nós, o corpo, aonde Cristo habita em nós. Então nós devemos glorificar a Deus. Bom, em relação a esse estudo, ainda falta um ponto bastante importante que nós vamos trabalhar no último vídeo dessa aula, mas vou parar por aqui, né? A gente vai falar sobre a letra H na próxima aula, né? Existem alguns outros pontos que nós precisamos comentar, né? Então, espero que você esteja entendendo ainda mais sobre essas características para tentar identificar a igreja que Cristo edificou, para que possamos fazer, claro, sempre a vontade dele, de acordo com a palavra dele. Okay? Então, qualquer dúvida, comentário que você tiver, é só mandar. Espero que você tenha entendido até esse momento. A gente se vê na próxima aula.